O Natal é uma história cujas raízes foram plantadas na criação do universo e cujas implicações alcançam a eternidade sem idade. E se alguém deseja conhecer a sua beleza, o seu poder e o seu peso, deve-se contá-la como todas as histórias verdadeiras, desde o princípio. Antes dos salões do tempo se formarem, antes das estrelas terem brilhado no céu, existia Deus. E foi Ele quem disse: haja o universo. Foi Ele que ordenou que a terra seca subisse, partindo dos primórdios oceanos. E foi a sua palavra que chamou os continentes a partir de suas profundezas escuras. E então, toda a criação prendeu a respiração. O próprio Deus desceu ao planeta que ele tinha feito, e com as próprias mãos ele chegou na poeira e começou a formar uma nova criatura. Um ser que seria capaz de conhecer o seu Criador de maneira que nenhum outro poderia: o homem. Viu Deus que o que tinha feito era muito bom. E Deus colocou o seu amor no homem e na sua esposa. Deus os colocou para dominar sobre a terra, e eles deveriam apreciar a terra e a Deus por todos os seus dias. Eles seriam o pai e mãe de todos os que se seguiriam, e como pais, o destino de seus filhos estava em suas mãos. Mas nem tudo estava bem no universo primórdio. O veneno do orgulho estava se mexendo, e Lúcifer, um dos anjos, o maior e mais bonito, se rebelou contra o Senhor e foi expulso do céu. Enfurecido, Lúcifer tomou a forma de uma serpente e trouxe o veneno de seu orgulho para a terra virgem. Se ele não podia governar sobre Deus, governaria então aqueles que foram criados à imagem de Deus. Adão e Eva escolheram o lado da serpente. Eles viraram as costas para Deus e escolheram a confiança e o amor às coisas criadas mais do que ao seu Criador. E assim, o pecado entrou no mundo, e o que era vida foi sufocado por um véu de morte. Mas, mesmo nessa hora, Deus estava trabalhando em seus propósitos. Haveria um Salvador, e ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele iria salvar o mundo de seus pecados, mas não naquele momento.
descendentes de Adão e Eva carregaram as cadeias da rebelião do primeiro pai e da poluição do pecado. A raça humana tornou-se escrava de suas próprias paixões egoístas. Ignorantes em Deus, cuja imagem eles foram criados. O único que poderia dar a alegria que eles procuravam desesperadamente. Deus enviou profetas para lembrá-los da promessa que ele fez que lhe enviara um Salvador. Mas até os profetas perguntavam: até quando, ó Deus? Quando o Senhor virá para finalmente consertar tudo o que o pecado destruiu? Mas Deus ficou em silêncio. E alguns começaram a se perguntar se ele tinha esquecido de seu povo, os abandonando à escravidão de seus pecados. Mas Deus não tinha esquecido. E o tempo finalmente tinha chegado para revelar o seu escolhido, o Salvador de toda a criação. Os céus observavam em silêncio, atordoados, como o Filho de Deus, cheio de graça e amor sem medida, assumia a forma de um ser humano, um menino chamado Jesus, que iria absorver em seu próprio corpo o veneno do pecado da humanidade. O santo e justo Criador veio para levar os pecados da humanidade e as cadeias de sua rebelião sobre si e morrer sob o justo castigo que nós merecíamos. E assim, naquela noite de Natal, em primeiro lugar, o Filho de Deus, cujas mãos formaram as galáxias, ali se agarrava nas vestes de sua mãe. Ele esperou em silêncio para trazer seu povo de volta para o seu Deus. 2000 anos atrás, Jesus Cristo, o prometido, veio a esta terra. Ele morreu sob o castigo que nós merecíamos e quebrou as cadeias do nosso pecado, e através de sua morte, ele abriu a porta do perdão e da comunhão com Deus. Mas a história não termina aí. Para quem disse "eu sou a vida", jamais seria mantido no cativeiro da morte. Mas a questão permanece. Se o Salvador chegou, por que o nosso mundo ainda está tão quebrado? Nós ainda não vivemos em um mundo perfeito. Ainda é assolado pela dor, ódio, angústia e medo. Mas nem tudo está perdido.
O Salvador não falhou. Ainda há uma profecia que não foi cumprida, que é tão relevante no século XXI como foi no primeiro. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ao amanhecer daquele dia, tudo o que está errado se endireitará, e tudo que está quebrado será consertado, e todas as obras dos homens serão testadas por aquele para quem todas as coisas existem. E os cegos verão, e os coxos andarão, e a escuridão será banida da face da terra para sempre. E aqueles cuja esperança e confiança foi nele, verão a longa noite de pecado passar e ficarão face a face com aquele que é a sua alegria eterna. Nunca mais nos separaremos dele novamente, pois as coisas velhas já se passaram. Eis que ele fará novas todas as coisas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.